Zago, cabine dupla, em Caxias do Sul, BR-116, número 420, quilômetro 148. A única com porta-mala exclusivo, todo em aço especial. Consulte pelos telefones 222-6500 ou 222-8849. Vidroforte, vidros temperados e de segurança. Vidroforte, Caxias do Sul, fone 224-1822 ou em Lajeado, fone 714-3063. Hotel Las Carreiras, o conforto e a tranquilidade de um verdadeiro spa. Faça turismo em Guaporé e aproveite as delícias dos Las Carreiras. O hotel que complementa a paisagem e os prazeres de um autódromo internacional. Reservas pelo telefone 243-1367. Transinde, transporte social e humano ajudando a resolver os problemas de Caxias. Klein Peças, comércio de peças e acessórios para Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford. Klein Peças na Luiz Miquelon 2188, em Caxias do Sul. Muito bem, amigos. Estamos de volta com o Motor Racing Sul. Em nome do Hotel Las Carreiras, conforto e tranquilidade na Serra Gaúcha. Agora sim, vamos à primeira bateria da categoria de Opalas na abertura da temporada, prova realizada em Guaporé. Vamos com o comentarista Paulo Cancian tratar a respeito disso, na medida em que os senhores vão acompanhando, na medida em que os senhores vão também aproveitando as imagens mostradas diretamente daquele circuito internacional. Cancian, a sua visão, a sua opinião sobre esta primeira bateria, sobre a abertura do Campeonato Gaúcho de Opalas. Olha, Suzinho, havia duas condicionantes nessa prova, na minha maneira de ver as coisas. A primeira delas, as condições da pista. A chuva que caiu na parte da manhã, que molhou a pista, o tempo ameaçador, mas não chovia no momento da prova, e além disso a mudança de composto, proposição da Firestone para essa temporada. Tudo isso era novidade, tudo isso precisava ser administrado, começou a ser discutido no sábado, e os senhores vão perceber aí logo de saída, muito importante que se perceba, que se preste atenção na largada, porque nós vamos ter um acidente aí a 50 metros da largada, Suzinha. Aquela batida... Essa ainda é a volta de apresentação? Não, já é a largada. Já é a largada? Já é a largada. Aí a batida do carro 27, de Sérgio Tadeu Pereira, batendo no carro de número 89, do Paulinho de Souza, provocando exatamente o afastamento, em definitivo, do Paulinho de Souza, que foi campeão em 89 da categoria. É verdade. Aliás, sobre essa batida, olha aí o Paulinho de Souza, mas sobre essa batida, muita discussão, muito disque-disque. Se percebe no tape que o Sérgio Tadeu Pereira, que largou na 7ª posição, aliás, foi uma surpresa, e depois a gente pode até comentar a respeito disso, largando na 7ª posição, com um carro que foi 4 vezes campeão do Rio Grande do Sul, o Sérgio Pereira resolveu colocar por dentro e vir adiante. E nessa tentativa de colocar por dentro, eu não acredito que com maldade, Suzinho, com toda honestidade, não vejo esse espírito nesse piloto. Ele acabou, de fato, tocando com o canto esquerdo do seu carro na traseira do carro 89 do Paulinho de Souza. O sentimento da equipe do Paulinho de Souza era de que teria sido um gesto proposital. E eu também ponderei, tanto ao piloto e a outros participantes da equipe, que também custava acreditar que o Sérgio fizesse isso. Na verdade, o Sérgio estava dirigindo pela primeira vez numa prova oficial um carro que efetivamente andou sempre na frente, com Gentil Sonário, depois com César Matias, um carro, portanto, que tem que ter muita tarimba para poder efetivamente pilotar. Não que o Sérgio não tenha, mas é que talvez ele não tivesse ainda toda a mão, não tivesse todo o controle do carro. Talvez isso. E uma arrancada, adrenalina subindo, quer dizer... Uma pista molhada, a emoção, tudo isso tem que ser pesado. É uma lástima que tivesse acontecido tão cedo esse acidente. Felizmente um acidente sem maiores consequências, a não ser com danos materiais. O carro efetivamente
ficou bastante danificado, mas não acontecendo nada com o piloto Paulinho de Souza. Perfeito. Bom, os senhores estão assistindo aí a primeira bateria, viram a largada do Olha a pole. atravessada bonita. A atravessada do carro 28, era o estreante na categoria. Sim, o Medeiros. O Medeiros, né? Aliás, sobre este carro, tem uma história fantástica. Suzinho, posso me dar licença só para concluir a questão do grid? Quem está na frente nesse momento é justamente quem fez a pole, o Eduardo Irani de Freitas. O segundo era o Marini, já buscando uma tentativa, já buscando com força chegar à primeira posição. Ele acabou conquistando essa primeira posição. Daqui a pouquinho os senhores vão perceber, mas foi uma luta titânica do Marini, do Darcy Marini, de Bento Gonçalves, para ultrapassar o Eduardo Irani de Freitas, que acabou conseguindo, mas depois vocês vão certamente acompanhar, porque não ficou assim, teve troco. O terceiro lugar, o Basso, me parece, Nelson Basso de Caxias do Sul, fazendo uma corrida de inteligência, uma corrida de cautela, Suzinho. O quarto lugar, muito batalhado também pelo Herberto Ainen, o líder dessa categoria, segurando justamente quem veio lá de trás da sétima posição, o carrinho vermelho ali, o 27, justamente do Sérgio Tadeu Pereira. Quem vinha bem na prova, e depois nós vamos comentar sobre os problemas que surgiram com os que estavam na frente. O Carlinhos de Andrade, o Paulinho de Souza, nós já falamos, se envolveu num acidente, o Benini, o Darcy Benini de Bento Gonçalves, que também vinha bem na prova, também teve problema. Depois nós vamos falar sobre isso, mas eu acho que é importante esse seu depoimento a respeito do carro do nosso estreante na categoria, que aliás é uma história incrível, que eu acho que merece ser contada aos telespectadores. Por incrível que pareça, né? Pois o carro 28 era transportado na sexta-feira para Guaporé pelo motorhome dirigido pelo próprio piloto do carro, o José Ribeiro. E num dos trechos da estrada entre Gravataí e Guaporé, e a gente acabou não sabendo exatamente qual o trecho, mas isso também penso que pouco ou nada vai influir. O importante é o seguinte: a carreta que transportava o carro 28, o Opala 28, logicamente é bem mais estreita que o motorhome. E o motorista do motorhome, motorista do carro também, não tinha uma visão completa do que ia acontecendo atrás. E ele, lá pelas tantas, achou que devesse dar uma parada com seu motorhome e fazer uma verificação se estava tudo ok, estava tudo tranquilo. Qual não foi a surpresa? Quando ele desceu do carro, depois de ter parado, foi verificar, não havia carreta e muito menos o carro. Pois aí o dado mais incrível ainda, ele havia feito algo assim como aproximadamente 30 quilômetros sem ter percebido haver perdido a carreta e o carro 28. Aí, mais um detalhe incrível, voltou, fez aproximadamente 30 quilômetros, encontrou o carro próximo a uma ponte e intacto, perfeito. O carro chegou em Guaporé, que ainda conseguiu treinar e que conseguiu, afinal de contas, também se mostrar na prova. Eu acho que é importante a gente colocar para os telespectadores. O primeiro lugar no grid foi o Eduardo Irani de Freitas, com o Opala número 2, que permanece à frente aí. Ele fez em 1:26.715, média horária 127.067 km por hora. Aliás, perdão, um detalhe interessante, na tomada de tempo ele fez média horária 127 e uns quebrados, né? Exatamente. E na prova ele fez média horária 124.923. Perfeito. Ganhando a prova. No segundo posto, Darcy Marini, largou na segunda posição, Darcy Marini de Bento Gonçalves, com 1:27.098. 1:26.715 do Nego Freitas e 1:27.098, diferença de 0,383 do Darcy Marini. Terceiro, Carlinhos Andrade, que estreava na categoria, vinha bem, estava andando bem na prova, mas daqui a pouquinho ele vai ter problemas no coletor de admissão. O quarto colocado, o carro número 13, também de Caxias do Sul, do Nelson Basso, que eu disse, fez uma prova inteligentíssima, ele sentiu que não tinha carro para disputar a primeira posição, ele veio crescendo na prova e esperando que as coisas acontecessem, acabou chegando em segundo na classificação final. Os senhores vão acompanhar. Em quinto lugar, o Paulinho de Souza,
que estava correndo com o carro do Alexandro Silvato, de São Marcos. Paulinho de Souza, infelizmente, teve a má sorte de não poder fazer mais de 50 metros na reta de Guaporé, na abertura da temporada. Mas ele vai continuar participando desse campeonato. Não sabe ainda se com o carro do Silvato, do Alexandro, ou se com um segundo carro, que possivelmente poderia ser o segundo carro do Benini, que tem um carro também para alugar. O mesmo Benini que largou em 6º lugar no grid com o Opala número 12. O Benini, Darcy Benini, é um dos veteranos da categoria, os senhores viram na abertura desse programa, com o Opala número 12 é de Bento Gonçalves. O Sérgio Pereira, que foi uma das surpresas, porque não foi bem na tomada, tem o carro do Matias e que já pertenceu também ao Sonalho, que foram os 2 bicampeões do estado, com o carro número 27. O Herberto Heine em 8º com o carro 44. Em 9º, o Eduardo Heine, seu irmão. E em 10º, Carlos Machado, que o Suzinha acaba de contar a história dele, na verdade, é do Ribeiro, não é do Machado. É, né? Do Ribeiro, José Roberto Ribeiro, Betão. É uma história curiosa e quase que inacreditável, mas o episódio efetivamente aconteceu. Bom, houve uma grande discussão, primeiro, sobre como alguns pilotos conseguiram, de um dia para o outro e até de uma tomada para outra, melhorar quase 1 segundo no sábado. E em especial a questão do Eduardo Irani de Freitas, que estava virando 1,27,4, 1,27,5 e de repente aparece com um tempo de 1,26,715. Que mistério teria sido esse? Essa foi a grande interrogação, motivo de muitas discussões no autódromo. Não aquela discussão aberta, não é? Os que acompanham o automobilismo sabem como são feitas as discussões em autódromos. A boca pequena. A boca pequena, a sottovoce. Mas o que deu para entender é de que realmente esse novo composto que a Firestone colocou à disposição dos pneus, e o Suzinho até tem uma explicação, andou conversando com os diretores da Firestone a respeito disso, esse novo composto, que este ano chega às pistas do Rio Grande do Sul, efetivamente consegue apresentar uma melhora no desempenho em termos de tempo. Entre 0,8 e 1 segundo é o que se diz, é o que se fala, é o que se comenta, pelo menos foi o que me disse o Carlinhos Andrade, um piloto competente e de larga experiência, além dos outros companheiros também da área do Marcas, que também fizeram comentários a respeito dessa melhoria de desempenho em relação a esse novo composto que a Firestone está colocando nas pistas esse ano aqui no Rio Grande do Sul. Verdade. Inclusive na conversa com Francisco de Assis da Firestone, da área de marketing, não é da área técnica, mas com bastante orientação e com competência, pode nos explicar o seguinte: já desde o ano passado que a categoria de marcas, do brasileiro de marcas, exigia da Firestone um composto melhor, que permitisse uma melhor aderência. E a Firestone veio trabalhando em cima disso e conseguiu efetivamente. Claro que não iria produzir um composto apenas para a categoria de marcas em nível brasileiro. Acabou também isso se alastrando para outras categorias, como nós já temos aqui Copa Fiat, como temos também Speed 1600, agora com os Opalas e também com Marcas, cuja primeira bateria, cuja abertura de temporada também aconteceu no mesmo dia em Guaporé. De sorte que, olha só que bela saída, hein? Olha só, aproveitou bem a área de escape, né? Bem demais. Mas de qualquer forma, a Firestone se preocupou com isso e já deu para perceber, desde a abertura da temporada, os ganhos que os carros tiveram. É verdade. Olha, há poucos instantes o Marini tinha ultrapassado o Eduardo Irani de Freitas, e o Eduardo Irani de Freitas dá o troco agora, fazendo uma ultrapassagem por dentro na curva 1, saindo bem, tangenciando bem. Confirmando na 2. E confirmando a liderança já na 2. Saindo na frente para o túnel. Fechou direitinho ali na entrada do túnel, vai tentar o Marini por dentro. E o Basso comendo o mingau